Boa noite. Hoje o programa Linguagem em Foco traz para vocês a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e dos conceitos científicos conforme as contribuições de Vygotsky, na sua perspectiva histórico-cultural. Para falar desse tema, traremos duas renomadas professoras. Uma delas é Ana Smolly de Albuquerque. Ela tem formação em pós-doutorado em Psicologia Educacional pela Universidade de Barcelona, na Espanha, em 2019. Ela tem o doutorado em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp em 2015, um mestrado em Educação em Psicologia da Educação pela PUC em 2011, licenciatura em Pedagogia pela USP em 2007, e sua área de atuação é Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, Linguagem e Mediação Simbólica, Processos Psicológicos Superiores, segundo Vygotsky, Formação de Conceitos Científicos na Infância e Adolescência. Como experiência profissional, ela é associada pela Unifesp de 2016 até os dias atuais. Ela também é coordenadora do grupo de pesquisa Linguagem, Pensamento e Desenvolvimento pelo CNPq. Ela é consultora pedagógica pela Fundação Lemã de 2018 a 2021. Ela tem produções científicas, autora do livro Linguagem e Mediação, Caminhos para o Pensamento, da Cortez 2022, e tem mais de 30 publicações de artigos em revistas indexadas nacionais e internacionais. Ela também é palestrante em congressos como ANPEP e ABEP e seminários internacionais de educação. A outra professora é a professora doutora Sandra Regina da Mota Souza. Sua formação acadêmica é doutorado em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco em 2016, mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP em 2012, graduação em Letras Linguística pela Universidade Federal do Rio em 2008, sua área de atuação, desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, interação entre linguagem, cultura e cognição, ensino de ciências e apropriação de conceitos teóricos, formadora em programas de alfabetização científica pelo MEC de 2019 a 2022. Com produção científica, ela tem um livro de linguagem e desenvolvimento humano pela Vozes 2020. Ela tem publicações em periódicos como Estudos de Psicologia pela Revista Brasileira de Educação. E agora nós vamos para um breve comercial e já voltaremos. Não saia daí. Você já parou para pensar no poder que a linguagem tem sobre o nosso pensamento? Segundo a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, a linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas ela é a principal instrumento que mediu o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, como a memória, a atenção e o pensamento abstrato. E mais, é por meio dela que construímos os conceitos científicos, transformando as nossas experiências em conhecimento, já elaborado. Nessa entrevista, nós vamos entender por que, para Vygotsky, pensar é, antes de tudo, falar. Professora Ana, Vygotsky afirma que a linguagem é essencial para a construção dos processos psicológicos superiores. Como você poderia explicar essa ideia de forma prática, especialmente no contexto da educação inclusiva? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E respondendo a sua pergunta, para Vygotsky, a linguagem não é só uma forma de expressão, ela também é uma ferramenta muito poderosa para a construção do pensamento. Ele acreditava que quando a criança aprende a falar, ela começa a organizar suas ideias bem mais estruturadas. E isso na educação inclusiva é fundamental. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente lida com crianças que têm diferentes formas de processar informação, seja por uma deficiência cognitiva, ou uma deficiência auditiva, ou até visual, tá certo? Um exemplo prático que a gente poderia citar seria o uso da linguagem auxiliar para crianças com deficiência auditiva. Por exemplo, uma criança surda, ela pode aprender conceitos científicos não apenas através da leitura, ela também aprende pela interpretação de libras ou até pelo uso de uma tecnologia assistiva que permita traduzir os conceitos em imagens e sinais. E durante essa mediação, a criança vai falando consigo mesma através de uma linguagem interna que ela usa. Vygotsky descreveu dessa forma. E é assim que ela vai organizando suas ideias. Quando um aluno se apropria dessa linguagem, ele não só compreende o conceito, mas também ele passa a pensar de uma forma mais complexa sobre ele próprio. E ele vai criando novas conexões, tá certo? Então, a linguagem ela se torna não apenas uma forma de comunicação, ela é muito mais do que isso. Ela também é a base para o desenvolvimento de um pensamento científico. É assim que funciona na visão de Vygotsky. Para você, professora Sandra,
Como a teoria de Vygotsky pode ser aplicada para apoiar o desenvolvimento de conceitos científicos em alunos com deficiência, considerando o papel da linguagem na mediação do pensamento? Você pode dar um exemplo prático disso? Boa noite. Então, a teoria de Vygotsky, ela nos ensina que a linguagem é a principal ferramenta para mediar o desenvolvimento do pensamento, especialmente na construção de conceitos científicos. Ela é muito importante para as crianças. E em crianças com deficiência, essa mediação pela linguagem deve ser adaptada para garantir que todos possam acessar esses conceitos de maneira efetiva. Um exemplo prático que eu posso dar seria o uso de estratégias de ensino multimodais com alunos com deficiência intelectual, por exemplo. Imagine que estamos ensinando o conceito de gravidade para uma criança com deficiência intelectual. Em vez de apenas explicar os conceitos verbais, nós podemos usar experimentos práticos, como deixar cair diferentes objetos no chão e perguntar o que acontece quando cai cada um deles. Essa criança, ela então vai poder conversar sobre o que ela observou, primeiro com o mediador, depois com um colega, que pode ser o professor, e depois, ao repetir esse processo, ela vai internalizando o conceito de gravidade. A chave do sucesso é permitir que essa criança faça a ponte entre experiência prática e a linguagem que ela usa. Ao verbalizar esse processo, mesmo que de forma simples, ela começa a construir um pensamento mais complexo sobre o conceito, internalizando de verdade esse conhecimento científico. Ou seja, essa linguagem aqui ela é um meio para a criança não apenas expressar-se, mas também para organizar seu pensamento interno e em relação a esses conceitos mais abstratos. Muito legal essa colocação de vocês. Então, professoras, podemos concluir que para Vygotsky a linguagem não é apenas um meio de comunicação. Ela é, sim, a chave para o desenvolvimento do pensamento e da construção do conhecimento, certo? Isso se aplica com muita força no contexto da educação inclusiva, não é? Professora Ana, você pode nos responder? Depois a professora Sandra, por favor. Exatamente, Magda. A linguagem ela não só nos permite expressar o que nós sabemos, mas também ela organiza a estrutura, o próprio pensamento. E no contexto da educação inclusiva, isso é ainda mais evidente. É por meio da linguagem que nós conseguimos criar as condições para que as crianças com diferentes tipos de deficiência possam acessar e construir os conhecimentos mais complexos. Dessa forma, elas conseguem compreender o que estudam. Exatamente, é como a professora Ana disse. É através da mediação, que é feita por meio de uma linguagem, é que esses alunos com deficiência podem internalizar esses conceitos científicos e desenvolver processos psicológicos superiores. Cada palavra, cada diálogo é uma construção do pensamento. E é isso que permite a todos os alunos, independente das suas dificuldades, avançarem no conhecimento sempre. Pois é, infelizmente chegamos ao fim de mais um programa Linguagem em Foco e por hoje ficamos aqui, agradecemos as professoras presentes aqui conosco, Ana e Sandra. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, enriquecendo ainda mais nosso conhecimento sobre a linguagem. Agradeço a todos os telespectadores, muito obrigado por ter ficado conosco até agora e até a próxima. Tchau, tchau.